Olá pessoal, vocês estão preparados para o nosso terceiro experimento com o Sniff? Dessa vez a gente vai estudar modelagem e para não perder tempo eu já vou focar aqui no Sniff e eu faço outro vídeo depois para ensinar vocês como transportar da folha do registro tudo aquilo que vocês detectaram, analisaram para o Excel. Mas primeiramente eu só quero mostrar aqui os comportamentos que a gente vai prestar atenção, tendo em vista que a modelagem nada mais é quando eu vou ensinar um comportamento novo a um organismo, só que eu passo a reforçar algumas respostas que se assemelhem ao comportamento-alvo que eu quero gradualmente. No caso, a gente quer que o rato ele pressione a barra. Mas antes de pressionar a barra, ele vai passar por alguns outros comportamentos que a gente vai reforçando e depois vai extinguindo, a gente deixa de reforçar. Então, enquanto eu tiver a minha prática lá com o Sniff, eu quero que vocês estejam olhando ali na folha de registro de vocês esses comportamentos, quais deles que eu estou reforçando. Então, qualquer comportamento próximo da barra, depois levantar na parede da barra, levantar entre o bebedouro e antes do som, já vou mostrar para vocês onde fica tudo isso, vou explicando enquanto eu estou lá na prática. Levantar bem próximo à barra, levantar diretamente sobre a barra, só que sem pressionar, eu vou mostrar para vocês como que é. E por fim, até a gente chegar na pressão à barra. E aí a nossa modelagem estará completa. E quando é que eu sei que o Sniff ele já foi modelado? Quando ele estiver pressionando a barra umas 8 ou 10 vezes seguidas, sem um espaçamento grande de tempo. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, vocês vão abrir o Sniff de vocês e como vocês já sabem, esse é um novo Sniff, ok? Então, para isso, eu venho em File, que eu vou recuperar o meu último experimento, que é o treino ao comedouro. Nesse momento, vão pausando, enquanto eu estou gravando aqui, pausem e escrevam do lado onde que vocês precisam ir para não ter confusão na hora que a gente estiver no laboratório. Então, vamos lá, comigo aqui. Este é um rato novo. Vou recuperar o meu último experimento, que foi o treino ao comedouro. Eu venho em File, vão anotando aí. Open. Vai aparecer essa janelinha aqui, eu coloco não. E agora vocês vão resgatar o treino ao comedouro que vocês fizeram, que vocês nomearam. Eu espero que vocês tenham nomeado. Esse aqui, por exemplo. Ele está pausado, eu vou despausar para a gente poder começar. Aliás, antes da gente começar, tá pausado aqui, certo? Então organiza, vocês ainda vão usar essa janelinha. Agora prestem atenção nesta etapa. Recuperou o antigo treino? Já anota aí do lado na colinha de vocês para vocês levarem no laboratório. Vocês vêm aqui em Experiment 1, 2, 3, Design Operant de novo, igual da outra vez. Vai abrir essa janela, só que diferente da última vez, nós vamos modificar uma única coisa. A gente vem em Recorded Behavior, setinha, Press Bar, e apply. Close. Certo? Mais uma coisa. A gente vem em Windows. Tá vendo aqui, ó? Aqui foi o Mind Windows que vocês tinham aberto. Agora vai ser diferente. A gente vai em Windows. 1, 2. Tá vendo aqui esse segundo? Cumulative Records. Vocês vão clicar neste primeiro. Cumulative Record 1. Apertou, é aqui que vai ficar aquele gráfico que eu mostrei para vocês que vai mostrar o quanto que o Sniff está pressionando a barra. Então, tudo certo, agora vocês precisam prestar atenção nesta barrinha aqui do meio se ela vai subir, ok? Que aqui agora já vai ser em relação à própria barra em si. Aqui vocês já fizeram, agora vai ser esta daqui. Então agora, com a folha à mão de vocês, vão acompanhando esses comportamentos que eu for reforçando e deixando de reforçar para a gente poder atingir a resposta de pressão à barra. Vamos lá? Então, vamos supor que o meu experimento está começando
agora às 6 horas. Então, liberei. Agora vou esperar o ratinho chegar bem perto aqui da barra, aqui do comedouro, e aí eu vou liberar a comida. Vou liberar agora? Não. Ele ainda está longe. Então, o comportamento que eu vou focar é dele se aproximar. Ele se aproximou, eu libero aqui a comida. E conforme também vocês estiverem liberando o reforço, vou reforçar também, comportamento próximo à barra. Vocês vão riscando as barrinhas, igual os outros experimentos que a gente fez. Então, por exemplo, eu fui reforçando aqui quando ele estava próximo da barra, qualquer comportamento próximo da barra. Já teria que colocar lá uma barrinha nesse comportamento no primeiro minuto. Por enquanto, eu não estou reforçando mais, porque ele está longe aqui. Mas aí, no caso, por enquanto, eu estou reforçando só comportamentos que ele estiver aqui, próximo da barra. Aqui, ó, a parede da barra também vai ser onde eu vou reforçá-lo. Ainda não. Mas eu não vou reforçar quando ele estiver nessa parede, nem nessa parede, ou numa parede de vidro, tá? No momento, eu preciso que ele se aproxime mais da barra, qualquer comportamento que ele tiver. Opa, ele deu uma aproximadinha, beleza. Agora já saiu de perto. Aproximou. Aproximou. No momento eu tô só reforçando com que ele fique perto aqui. A ideia, ó, vou reforçar, que ele ficou aqui na parede da barra. A ideia é mantê-lo mais próximo aqui e que ele ande cada vez menos para lá, que ele faça qualquer outra coisa por aqui, que ele esteja aqui próximo, certo? Cuidado para vocês não reforçarem demais um comportamento. O que isso quer dizer? Se vocês ficarem só reforçando somente quando ele se aproxima da barra, deixa eu liberar aqui a comida, isso pode fazer com que o comportamento fique estagnado. Ó, ele até pressionou aqui a barra, legal. Vou reforçar aqui que ele também teve outro comportamento que eu quero, né? Que é de levantar próximo da barra. Então, por exemplo, já passou 3 minutos e que eu estou reforçando somente quando ele está próximo da barra. Estou tomando cuidado para não reforçar só esse comportamento e para que ele consiga fazer outras coisas. Porque a gente precisa que ele levante na parede aqui da barra, qualquer lugar, que ele levante entre o bebedouro, aqui, então nesses espaços, aqui, ó. Ó, legal. Esse comportamento que ele teve agora foi de ficar por cima da barra, que é um pouquinho difícil de explicar, mas ele não pressionou, ele ficou por cima. Também vou reforçar. Bom, então agora no momento eu vou tentar reforçar só quando ele estiver na parede da barra. Por exemplo, levantando na parede da barra. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, menos nessas paredes. Tá vendo aqui? Ele levantou nessa parede aqui de vidro, mas eu não vou reforçar. Eu preciso agora que ele venha próximo da parede. Nossa, quanto ele fica farejando, né? Opa, foi aqui na parede da barra, beleza. Então vocês viram, já não reforcei quando ele só passou aqui na frente da barra, quando ele ficou próximo. Agora eu estou colocando esse comportamento em extinção. Por quê? Porque eu já reforcei e se eu ficar demais, ele vai ficar só nesse comportamento. Eu quero que ele faça outras coisas, que apresente variações, que vão se aproximando do comportamento-alvo, que é pressionar a barra. Para pressionar a barra, ele vai precisar, por exemplo, ficar de pé, ó, levantado. Então, eu preciso que ele aprenda que quanto mais perto da barra, mais ele vai ter chance de conseguir liberar comida. Eu preciso que esse comportamento aconteça para ele pressionar a barra. Por isso que a gente precisa ir reforçando quando ele estiver aqui na parede, mesmo aqui nesse canto. E a gente vai fazendo com que ele se aproxime mais. Então, nesse começo, depois que vocês reforçaram só quando ele está próximo da barra, comecem a reforçar essas levantadinhas que ele dá na parede, ó. Mesmo que meio que longe da barra, tá dentro ainda do tempo. Então, por exemplo, ele subiu aqui, reforça, mas não muito. Dá uma contabilizada quanto que vocês já estão reforçando ele,
para que ele venha cada vez mais próximo da barrinha. Vamos lá. Beber água. Preciso que ele se levante mais vezes aqui nesta parede. Ainda não reforcei o bastante. Aí lembrando também, ele se levantou na parede da barra e você reforçou, você vai anotar na sua folha de registro, vai colocar uma barrinha. E mais uma coisa, pessoal, quando vocês forem liberar a comida, não precisa ficar clicando desesperadamente. Espera o sniff comer. Tanto é que vocês não vão conseguir liberar mais de uma pelota, ele precisa comer primeiro. E cuidado para a mão aqui não clicar em falso na barrinha. Vamos lá, ainda estou tentando fazer com que ele tenha o comportamento de se levantar na parede da barra. Preciso reforçar um pouquinho mais. Aí, foi. Legal, já reforça. Para vocês não perderem o time, como eu falei das outras vezes. Já deixa a mão posicionada ali no mouse para clicar na barra ou o dedo no botão aqui do espaço do teclado. Porque para perder o timing é muito fácil. E vocês podem ver que a bar sound que eu falei que era para começar a subir nesse experimento, ela não começou ainda porque a associação não foi feita. Eu ainda estou desenvolvendo no Sniff essa modelagem, essa questão de pressionar a barra. Opa, legal. Deu uma bugada aqui no rato. Bom, estamos indo aqui, já estamos no 8º minuto, olhando aqui pelo horário do computador. Vou tentar reforçar só mais um pouco quando ele está aqui na parede da barra. Até o momento ele pressionou a barra sozinho somente uma vez, dá para ver pelo risquinho aqui do gráfico. E tá tudo bem, gente. Pode passar alguns minutos e vocês não vão preencher nada na folha de registro porque não houve comportamento para ser reforçado. Nove minutos do experimento já se passaram. Ó, subiu, beleza. Ele tá vindo ainda pouco pra cá. Preciso ainda reforçar um pouquinho mais o fato dele levantar na parede aqui da barra. Opa, isso aí, Sniff, coisa boa.
Vou reforçar, mesmo ainda longe, mas eu preciso fazer com que ele pelo menos venha mais vezes na parede. Boa, estão vendo aqui? Ele tá levantando um pouquinho mais. E é importante, pessoal, que conforme vocês deixem de reforçar determinados comportamentos, como no caso, eu não estou reforçando mais o fato dele estar próximo da barra, é importante que você não volte a reforçar se ele fizer o comportamento de novo. Eu estou no momento de só reforçar quando ele levantar nesta parede. Eu não estou mais reforçando quando ele só está perto da barra. Se vocês ficam reforçando de maneira indiscriminada, o rato não vai aprender nada no fim das contas. Vamos ver se ele vai subir. Ainda não. Estou tomando cuidado também para não estagnar somente no comportamento de levantar na parede da barra. É que ele ainda não está vindo muito para cá. Por isso que eu ainda estou insistindo nesse comportamento. Vou reforçar. Subiu e ainda por cima foi próximo da barra. Ótimo. Então, no caso, pessoal, se vocês fossem registrar na folha de registro, como foi próximo da barra, vocês poderiam colocar aqui, na hora de preencher na folha, o levantar bem próximo à barra, porque ele veio bem aqui, ok? Na hora de vocês registrarem que ele levantou na parede da barra, é tipo quando ele tá aqui, ok? Vou reforçar porque eu ainda quero que ele volte mais vezes aqui. Vou reforçar, ele veio por cima da barra, então na folha de registro, vocês já colocariam que ele se levantou por cima da barra. Não foi meramente levantou na parede da barra, ele levantou por cima. Se atentem a isso também. Onde que ele está se levantando? Vou reforçar, mas já vou começar a parar de reforçar só quando ele vem aqui longe. Eu quero ele mais perto. Ó, mais uma pressão à barra. Legal. Não pressionei nada, ele veio sozinho, perfeito. Agora eu vou parar de reforçar quando ele tá por aqui, ó, só aqui nesses cantos. Eu quero que ele fique mais próximo. Tá bom, deu uma aproximadinha de leve, né, Sniff? Vou dar essa colher de chá pra você. Até agora, 2 pressões à barra. Ok, perto ali do bebedouro. Eu quero que ele cada vez venha mais pra cá, para depois do bebedouro. Para ficar entre aqui um e o outro, até chegar até aqui bem próximozinho. Ó, levantou sobre a barra. Já coloca na folha de registro também. Foi sobre a barra. Ele não pressionou. Ele só levantou sobre ela. Eu tô reforçando tudo que estiver bem próximo da barra. E ele levantando, ó, de novo. Esse é o comportamento que a gente quer que ele faça, só que dessa vez pressionando a barra. No momento, essas 2 vezes ele não pressionou. Ele só se levantou por cima dela.
15 minutos já de experimento. Ele ameaça de levantar, ele não levanta. Ai, que ódio. Olha só que interessante, essa action strength tá subindo. Interessante. Mas só lembrando que não tem problema se a sua barrinha de action strength não subir. Ok, Sniff, vou dar essa colher de chá. Pelo menos não tá pra lá do bebedouro, tá mais em cima do bebedouro, né? Opa, aqui, gente, aqui esse comportamento já se configuraria que ele levantou entre o bebedouro e ou antes aqui do som. Esse é o som no caso, tá, gente? Então aqui, pelo menos ele tá aqui ou aqui. Eu sei que é uma prática que é um pouco mais cansativa e eu acho que agora vocês conseguem entender o motivo de eu ter dividido os experimentos em semanas diferentes, porque a modelagem ela requer um pouco mais de tempo e um pouco mais de atenção. Boa, então ele já levantou aqui, é isso que eu quero. Então, na folha de registro, eu colocaria que ele levantou entre o bebedouro e antes do som, aqui. Então, ele não foi aqui, entendeu? Ele foi aqui, que é um pouco mais próximo da barra. 18 minutos já de experimento. Ó, tá vendo? Ele passou perto da barra, não reforcei. Não é mais isso que eu quero. Boa. Tá aqui ainda, entre o bebedouro. Beleza. Ok, Sniff, eu vou reforçar, que ainda tá um pouquinho antes do som. Não tá bem de baixo ou pra lá do som. Beleza. Vou dar essa colher de chá. Mas agora, entrando em quase 20 minutos de experimento, eu preciso que o Sniff seja mais, olha, mais próximo. Ele pressionou a barra de novo. Ótimo. Ah, ele já começou a pressionar sozinho. Excelente, mais 2 pressões a barra. Aqui, ó, ele levantou bem mais próximo, bem mais perto da barra. De novo, bem mais perto da barra. Vou reforçar. E agora ele pressionou sozinho. Não precisei apertar mais nada. Foi sozinho. Beleza? Então, em 20 minutos aqui de experimento, o Sniff ele conseguiu ter essas pressões da barra um pouco mais seguidas. Tá vendo que agora aqui, ele se levantando aqui, eu não vou reforçar mais. Agora eu vou reforçar, malemar se ele estiver aqui no canto, se precisar, porque parece que o nosso Sniff, ele aprendeu a pressionar a barra. Vocês começam a ver aqui, ó, a bar sound começa a subir. Olha só que interessante. Ah, eu apertei antes, gente. Eu achei que ele não ia pressionar. Mas, ó, deu certo. Ele tá condicionado. Então, o meu Sniff aqui, do meu experimento, em 20 minutos, ele já começou a pressionar a barra.
O comportamento já começou a ser modelado. Mas é o final do experimento? Ainda não. Eu preciso que o sniff ele pressione a barra pelo menos ali 8 a 10 vezes seguidas. E aqui a gente vai contando, por exemplo, se ele pressionar a barra e dar uma andadinha, a gente conta pelo menos até uns 20 segundos. Se ele passou disso, vamos recontar. Então, vou pressionar aqui porque ele chegou bem pertinho. Nós vamos recontar, porque a ideia é que ele pressione de forma mais seguida, de forma mais consecutiva. Então, se ele demorar muito, se ele demorar 1 minuto para pressionar a barra de novo, aí já não dá. Aqui, o nosso sniff ele já começou a fazer essa associação, essa aprendizagem, mas ainda ele não está apertando a barra de maneira contínua como a gente quer. Mas as barrinhas já estão subindo aqui, isso é muito legal. Então, vocês viram que ele deu várias levantadinhas para cá, mas eu não reforcei porque agora ele aprendeu a pressionar a barra, então ele precisa vir mais perto. Não vou reforçar esse comportamento dele. E ele pressionou. 1. Vou dar mais um pouco de comida. 2. 2 vezes ele pressionou. Vamos ver se ele demora muito para apertar de novo. Daqui a pouco também vou parar de reforçar só dele estar aqui perto, que eu quero só que ele pressione. Então, vamos recontar porque aquelas 2 pressionadas que ele deu já ficaram perdidas no tempo. Vamos de novo esperar ele pressionar a barra. Então, 1, 2. Não vou reforçar esse comportamento. Vamos lá. 3. 4. E as barrinhas sobem. Não vou reforçar. 4 vezes ele pressionou. Vamos lá. 5. Deu um tempo. Beleza. 5. 6, 7, 8, 8 vezes, vamos lá, sniff. Tá dando uma demoradinha. 9, 10, legal. Olha, 11, agora vai. 12, 13, e a barrinha sobe. 14, não vou reforçar. Isso, 15, 16. Olha, 16 pressionadas, hein? Legal, bacana. E a barrinha aqui, só subindo. Tá vendo? Ó, esses comportamentos dele, de vir aqui, eu não vou reforçar mais, nem quando ele tá bem próximo à barra. A gente precisa extinguir, porque o sniff, ele já aprendeu a pressionar a barra. Aqui também não vou reforçar, mas vocês começam a perceber que o sniff, ele apresenta um comportamento muito mais intensificado de se levantar e ter esses comportamentos assim, que é menos andanças e tudo mais, ele começa a ficar muito mais próximo daqui. Isso é interessante de vocês colocarem no relatório de vocês, com base naquele nível operante que a gente já fez o experimento, que a gente já entendeu que é a linha de base, que é o repertório do organismo, que ele tem algum breve repertório, mesmo a gente sem intervir em nada. Agora, por exemplo, ele apresentou muito mais o comportamento de se levantar.
Diferente do início da prática de vocês aqui na modelagem, vocês perceberam? Ó, olha a facilidade de vir aqui e pressionar a barra. Coisa que antes não estava acontecendo. O comportamento dele aqui de se levantar intensificou muito. Se a gente for pensar também no nível operante de quando vocês analisaram. Então agora ele sabe que aqui ele vai ter um reforço. O comportamento de se levantar, de pressionar a barra, está sendo reforçado pela pelota de comida. Eis aqui o comportamento operante, meus queridos. E a barrinha aqui subindo. Legal. E diferente também, pessoal, do outro experimento, vocês não precisam fazer com que esta barra ela cresça até aqui nesse risquinho, ok? Então preste atenção nessa explicação. Não precisa que essa barra bar sound ela cresça até aqui, igual foi no treino ao comedouro. O que importa aqui para nós é olhar este gráfico. E claro que aqui vai ser um indicativo da aprendizagem do sniff, mas prestar atenção neste gráfico. Então coloca aí no papel à parte, para você se lembrar, para você depois não ficar confuso na hora que a gente estiver no laboratório. Essa bar sound não precisa crescer em algum desses limites, não é igual a esta. Vocês precisam prestar atenção neste gráfico e contar de 8 a 10 pressionadas em curtos períodos de tempo para que vocês entendam que o comportamento foi modelado. Escrevam, deixem anotado aí para vocês não se perderem. Vocês precisam contar quantas vezes ele está pressionando a barra em curto período de tempo. Olha só como ele está pressionando aqui, ó. Então, eu já vou parar o experimento aqui. O nosso sniff ele já foi modelado com sucesso, ó, vocês podem ver aqui o gráfico, e tudo isso em 20 minutos. Eu estendi um pouquinho mais aqui, né, mais uns 7 minutinhos para poder fazer algumas explicações, mas é isso que vocês precisam fazer. Repito, essa bar sound não precisa chegar no limite, pessoal. Deixa escrito em algum lugar, numa colinha, para que vocês levem no laboratório. É prestar atenção aqui se está subindo, se está tendo esses risquinhos, porque cada risquinho é uma pressão à barra que o sniff fez. Para saber que o sniff está modelado de fato, ele precisa pressionar pelo menos de 8 a 10 vezes a barra. Escrevam isso em algum lugar, para que vocês depois não fiquem perdidos. De 8 a 10 vezes, ele pressionou sem ficar muito tempo andando, tal. Então, beleza. Agora, se ele já está andando muito entre uma pressionada e outra, conta de novo. Precisa dessas 10 pressionadas, certo? E aí, numa próxima gravação, eu venho falar sobre como que vocês vão pegar o que vocês registraram aqui e colocar no Excel de vocês.